graça e a paz do Senhor, querida igreja. Glória a Deus. Eu não sei como está o seu coração nesta noite, mas o meu coração está acelerado. Sei que grandes coisas o Senhor fará nesta noite, amém? Você pode se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor está conosco. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Faz uma pergunta pro irmão do seu lado aí. Eu sei que muitas vezes as pessoas não gostam de perguntar as coisas pro irmão do seu lado. Fica bravo com o pastor fica pedindo para perguntar. Mas como nós somos da família, eu ouvi uma verdade bem no fundinho aí. É verdade, né? Mas muitas vezes eu faço isso porque eu vejo algum irmão dormindo. Aí o irmão olha pro lado do irmão dormindo, aí dá um toque, aí me ajuda. É muito ruim você falar com alguém que está dormindo, né? Não dorme não, fala pro seu irmão. Não dorme não, irmão. Mas não era essa a pergunta que eu ia fazer. Jesus, mas Deus está falando, tá? Se tiver com sono, você vai lá atrás e bebe um copo de água. Nós não gostamos que ninguém fique lá no fundo, porque às vezes parece que é automático. A pessoa fica lá no fundo e se tiver alguém do lado dela, ela começa a conversar com a pessoa. E aí a igreja ainda é pequena e tira totalmente a minha concentração. Eu sou um pouco curioso, já fico pensando o que será que eles estão falando. Jesus amado. Mas a pergunta que eu quero que você faça para o irmão do seu lado é: pergunta para ele, você quer ouvir Deus falar com você hoje? Aleluia. Qual foi a resposta dele? Foi positiva? Foi? Aleluia. Então nós já temos um ambiente propício para o Senhor falar conosco, amém? Glória a Deus. O Senhor tem colocado algo no meu coração já. Alguns dias nós vamos compartilhar hoje sobre relacionamentos. Glória a Deus. A Bíblia está farta de relacionamentos. E a história da humanidade só pode ser descrita através do quê? De relacionamentos. Seria impossível que a humanidade se reproduzisse sem que houvesse relacionamentos. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus disse o quê? Não é bom, quando Deus criou Adão, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, o homem precisa se relacionar. O homem precisa de outras pessoas. Quando Deus criou Eva, no plano de Deus já não era só Eva. Deus já tinha planejado criar os filhos para que eles pudessem se relacionar. Uma pessoa que não se relaciona com outras pessoas, fatalmente se tornará uma pessoa doente. É impossível uma pessoa viver sozinha. Você pode observar pessoas que ficam em depressão, pessoas que acabam sendo acometidas de diversas doenças, que o médico não consegue descobrir qual é o problema. Pode ver que essa pessoa leva uma vida sozinha. Essa pessoa se sente sozinha, não tem ninguém para compartilhar das suas dificuldades. E isso traz, com certeza, muitas enfermidades, principalmente em nossa alma. Então fala para a pessoa do seu lado, não fica sozinho não. Glória a Deus. É importante se relacionar. A Bíblia diz que quando Jesus criou a igreja, Jesus chama a igreja de um corpo. Por quê? Porque o corpo precisa das outras partes do corpo. A mão não é corpo sozinho. O pé não é corpo sozinho. É impossível que haja um funcionamento completo do meu corpo sem a cooperação do meu corpo. Já pensou se de manhã minha cabeça quisesse levantar e meu corpo não obedecesse? Quase todo dia acontece isso, né? Mas obedece, não obedece? Depois do despertador, depois da mãe chamar, depois de um monte de coisa, mas ele obedece. A cabeça sabe que precisa. Mas a pessoa chegou e fala, hoje eu não vou levantar. Imagine a briga cruel, a cabeça tentando levantar e o corpo não respondendo. Imagine também o corpo querendo fazer algo sem que a mente contribuísse para isso. Então, irmãos, assim é a igreja. Nós somos o corpo de Cristo e nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue fazer nada sozinho. Nós não vamos avançar sozinhos. Nós precisamos da ajuda dos irmãos. Só que o principal relacionamento que eu quero falar hoje é o relacionamento que o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo teve com as pessoas quando Ele esteve na terra. Então eu quero falar sobre alguns níveis de relacionamento de Jesus. Níveis que nós vamos poder nos identificar e que nós vamos poder perceber e falar, esse é o nível que eu quero viver com Jesus. Ou não, eu quero ir mais além. Quantos querem ir mais além do seu relacionamento com Deus? Glória a Deus.
Então, ao ler a palavra e nos evangelhos, nós vemos claramente que Cristo se relacionou com muitas pessoas, certo? Nós temos falado no mês agora que passou, hoje é dia 1º de maio. Quero dar os parabéns para todos os trabalhadores e trabalhadoras do nosso Brasil verenil. Varonil, né? Varonil, né? Ainda bem que eu mesmo me corrigi. Eu quero parabenizar você que é trabalhador. Se você está desempregado, Deus vai abrir uma porta de emprego para você em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas nós vemos que Cristo, ele se relacionou com muitas pessoas. Nós falamos sobre essas pessoas. Falamos sobre Zaqueu, falamos sobre a mulher do fluxo de sangue, falamos sobre algumas pessoas que foram curadas por Jesus. Quantas pessoas Jesus se relacionou? Mas nós podemos ver os relacionamentos de Jesus divididos em pelo menos 3 grupos. E nós vamos falar sobre esses 3 grupos hoje. Primeiro grupo, multidão. Jesus se relacionou com a multidão. O segundo grupo foi os seguidores ocasionais. E o terceiro grupo, os discípulos. Então, como eu acabei de dizer, no Novo Testamento nós vamos observar essas 3 categorias de relacionamento que as pessoas tinham com Jesus. Hoje, nós vemos que os relacionamentos que as pessoas têm com Jesus e com a igreja acabam não saindo muito disso. As pessoas se relacionam no nível de multidão, no nível de seguidores ocasionais e no nível de discípulos. E aí hoje eu quero avaliar com vocês qual que é a melhor maneira de nós nos relacionarmos com Jesus. Será que é melhor você ser multidão? Será que é melhor você ser um seguidor ocasional? E aí nós vamos falar o que é ser multidão, o que é ser um seguidor ocasional e também o que é ser um discípulo. Então, o primeiro nível de relacionamento que Jesus travou com as pessoas, entenda, não é a maneira que o Senhor se relacionou, mas o primeiro nível, podemos dizer assim, porque primeiro o Senhor chamou os discípulos e depois ele começou a se relacionar com as pessoas a partir do início do seu ministério. Mas o primeiro nível de relacionamento que Jesus travou foi com a multidão. João 6,2 diz assim, seguiam numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Por que a multidão seguia Jesus? Por causa dos sinais, por causa dos milagres. Esse era o motivo que a multidão ia. Então, o ministério de Jesus foi um ministério de multidões. Por quê? Porque ele operou muitos milagres, mas ele nunca priorizou as multidões. Por que Jesus não priorizou as multidões? Porque o nível de resposta e de compromisso da multidão é pequeno, é inseguro, muitas vezes desconhecido. O nível de impacto e transformação na palavra sobre a multidão é muito pequeno. Normalmente, a multidão não vai querer compromisso com Jesus, certo? Quando eu falo sobre isso, eu me lembro quando Jesus estava falando sobre o sermão do monte, e aí Jesus começa a falar sobre dar a sua vida, entregar a sua carne, e aí Jesus começa a perceber a multidão fazendo o quê? Virando as costas e indo embora. E aí Jesus se preocupa com isso? Não, Jesus fala, e vocês? Vocês querem ir também? Os discípulos. E aí vem algo que até me arrepia, que mexe comigo. Pedro fala, Senhor, para onde nós vamos? Se só o Senhor tem palavra de vida eterna. Então a multidão fica muito incomodada quando a palavra é dura. A multidão muitas vezes não quer saber de ouvir uma palavra que venha de confronto com ela. Mas saiba, a palavra de Deus sempre virá para nos confrontar. Amém? Glória a Deus. Jesus, ele sempre deu prioridade ao quê? Aos vínculos mais profundos que ele tinha com os discípulos. A Bíblia diz que a multidão seguia por causa dos sinais e das curas que ele fazia. O seu relacionamento era distante. A multidão o via de longe, de vez em quando. E muitas vezes é assim que nós vemos Jesus. E o que define se uma pessoa faz parte da multidão? Muito bem. O que vai definir é o comportamento da pessoa, o comportamento da multidão. Por quê? A multidão sempre vai buscar suas próprias necessidades. A multidão só buscava Jesus quando havia alguma necessidade esporádica. Assim, o compromisso estava condicionado ao quê? A uma necessidade. Quando Jesus estava passando, quem ia atrás dele? Em relação à multidão, as pessoas estavam enfermas, certo? Quem não estava enfermo ia? Não. A multidão seguia de acordo com alguma necessidade. A decisão de estar com Jesus era uma decisão provisória, em que a independência movia o compromisso. Acostumaram-se então com relacionamentos superficiais. Todas as áreas de sua vida eram mais ou menos nebulosas. Viviam em altos e baixos em sua vida cristã. A multidão nunca teve um compromisso com Jesus. Nós vemos que Jesus não cita o nome da multidão.
Amém? Glória a Deus. Estou vendo alguns rostos meio apreensivos. O que o Paulo quer hoje? Você falou que quer que Deus fale com você, né? Então eu estou tranquilo. Aleluia. Então, qual seria o motivo que traz a multidão a Jesus? Muitas vezes, um mero compromisso religioso, ou a necessidade de libertação em alguma área, a necessidade de cura, ou apenas para manter um agrado convívio social. Enfim, são pessoas completamente independentes, cujos motivos são desconhecidos. Consequentemente, crescem até certo ponto e ficam estagnadas. Uma pessoa que vive uma vida de multidão, ela vai viver a vida inteira falando de uma cura que Deus fez na sua vida. Foi curada. E isso vai ser o ponto mais alto da sua vida. Por quê? Porque ela quer viver, se relacionar com Jesus no nível da multidão. Mas saiba, Jesus tem muito mais do que curar alguém. Jesus tem muito mais do que libertar alguém de algo. Jesus quer viver uma vida conosco, amém? Glória a Deus. Quais são as características da multidão? Primeiro, relacionamento distante e impessoal. Segundo, fraca resposta ao desafio da palavra de Deus. Terceiro, não aceitam ser cobrados ou confrontados em sua conduta. Quarto, não se deixam tratar por ninguém. Quinto, são totalmente independentes. Sexto, o nível de crescimento da multidão é baixo. E sétimo, vive de aparência. Então, essas são as características e são apenas um resumo do que é a multidão. Quais são as características da multidão? E eu queria que você avaliasse se você quer ser como uma multidão. Segundo nível de relacionamento com Jesus é os seguidores ocasionais. O segundo nível de relacionamento com Jesus foi aquelas pessoas que o procuravam para quê? Para serem aconselhadas. Como exemplo, nós temos dois exemplos muito claros de pessoas que procuraram Jesus só para ser aconselhado, só para ouvir algo de Jesus. Primeiro foi quem? Nicodemos. Nicodemos, religioso, mestre da lei, foi atrás de Jesus. Ele não era multidão. Tanto é que ele não foi no meio da muvuca. A Bíblia diz que ele foi à noite escondido, porque ele queria um conselho de Jesus. Ele queria ouvir sobre o que Jesus tinha para falar. Ele percebeu que Jesus era diferente, mas ele não queria se relacionar. Ele não queria entregar sua vida para Jesus. Ele queria apenas ouvir um conselho de Jesus. E aí Jesus fala para ele: Nicodemos, não está entendendo, necessário é nascer de novo. E aí Jesus começa a falar com Nicodemos. Então nós vemos que Nicodemos é um seguidor ocasional. Depois nós vemos Nicodemos de novo. Lá no final, quando Jesus foi crucificado, ele estava lá novamente. Ele que pagou para limpar Jesus, comprou os tecidos e tudo mais, mas ele era apenas um seguidor ocasional. Quem é um outro exemplo de seguidor? O segundo exemplo é do jovem rico. Ele até queria seguir a Jesus, mas não queria pagar um preço por isso. Quando ele viu, foi até Jesus e falou: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Deus falou: tá. E começou a explicar para ele qual que era. Falou para ele que ele devia honrar o pai e a mãe, que ele devia amar o Senhor em primeiro lugar, acima de todas as coisas. E começou a falar, ele falou: não, mas tudo isso eu faço. O Senhor falou: então agora você renuncia tudo que você tem, vem, dá o foco e segue. Seguidor ocasional, ele falou: não, isso aí, baixou a cabeça, colocou o rabinho entre as pernas e falou: não, é melhor ser só seguidor ocasional. Quando eu tiver outra dúvida, eu venho procurar o Senhor. Essa foi a atitude do jovem rico. Então, o jovem rico e Nicodemos são um exemplo muito claro para nós do que é ser um seguidor ocasional. Os seguidores ocasional vão se alimentar da palavra, mas também, assim como a multidão, com uma ótica religiosa. São pessoas anêmicas na fé, incrédulas, apáticas e mornas. Deixam-se tratar apenas superficialmente, quando há pressões ou alguma dificuldade. Então, o seguidor ocasional só vai querer Jesus quando as coisas estiverem apertando. Aí eu vou para a igreja, eu peço oração, eu vou na célula, eu finjo que vou levar as coisas mais a sério. Essa é a atitude do seguidor ocasional. Deus pode até usar um seguidor ocasional, mas o relacionamento com ele é caracterizado pelo quê? Pela superficialidade e pelo limite com que se deixam tratar. Podem até estar convencidas que são muito espirituais, mas têm um relacionamento distante, tanto com Deus quanto com a igreja. Uma pessoa que é um seguidor ocasional nunca vai querer ter um relacionamento mais profundo com a igreja. Eu sei que tem muitas pessoas que são novas no nosso meio, e nós estamos apenas começando. Mas saiba, Deus quer abrir os nossos olhos para aquilo que é o desejo dele para nós como igreja, amém? Glória a Deus. Quais são as características dos seguidores ocasionais? Possuem um relacionamento frequente, mas superficial. Os diálogos são abrangentes, quer falar de tudo, sabe?
Você começa a falar com uma pessoa dessa, e aí você fala para ele, não, mas Jesus te ama. Ele, não, mas eu estava lendo a Bíblia e falou, Deus falou algo tão maravilhoso. E aí você quer trazer ele para a realidade da vida dele. Não, então, mas sabe o que está escrito lá em Salmo? Você fala, não quer falar, mas não fala nada. Por quê? Porque quer viver um relacionamento superficial. Quer falar de coisas que não vão mexer de fato com a sua vida. Não permite o tratamento do caráter. Terceiro, suas opiniões são próprias, fortes, e por isso estão fechados para aprender com os outros. Quarto, dão uma resposta superficial e até religiosa à palavra de Deus. E quinto, vivem estagnados na apatia espiritual. Essas são as características do seguidor ocasional. E agora eu quero falar sobre Jesus e os discípulos, o relacionamento que Jesus teve com os discípulos. E aqui nós vamos gastar o nosso maior tempo, amém? O terceiro nível de relacionamento que Jesus construiu foi com seus discípulos. Aqui, nesse nível, a proximidade é total e a intimidade e a liberdade com que expressam seus pensamentos e sentimentos são completas. Discípulos são aqueles que abrem mão de viver independentemente para terem vínculos com Jesus. Neles, o caráter de Cristo é formado. Assim, quando oramos pedindo a Deus que nos forme, Ele responde nos levando ao quê? A situações de nos quebrar e moldar. Qual foi o chamamento de Jesus para os discípulos? Vem e segue. Abre mão de tudo. O que os discípulos tiveram que fazer? Fazer isso. E lá em Mateus 28, versículo 14, Jesus deu uma ordem: ide por todas as nações e fazei discípulos. Essa é a ordem de Jesus para mim e para você. Fazer discípulo. Mas discípulo de quem? Do Paulo? Do Cícero? Do Cláudio? Do Elson? Do Demi? Do Davi? Não. Discípulos de Jesus. Nós somos discípulos de Jesus. Jesus é o nosso mestre, amém? Então o discípulo é aquele que abre mão da sua vida. Ele tem no seu relacionamento algo muito importante, de entregar tudo a Deus. Ele entende que Deus é um Deus prático. Devemos responder positivamente a essas situações de tratamento de Deus. Quando tais situações vierem, simplesmente nós devemos avaliar e corrigir as atitudes e motivações erradas. Crescemos em fé e de glória em glória. O que transformou os discípulos, tornando eles semelhantemente a Jesus, foi o que? Foi um vínculo sólido e profundo de discipulado. Os discípulos só se tornaram semelhantes a Jesus porque eles andavam perto de Jesus. Como que eu vou ser como Jesus? Quando eu saber quem é Jesus. E eles só tiveram revelação disso quando Jesus já não estava mais com ele. Eles perceberam quem realmente era Jesus, que Jesus era o próprio Deus. Então, quais são as características dos discípulos? Primeiro, possui intimidade e transparência no seu relacionamento com Jesus. Responde de forma completa à palavra de Deus. É submisso. Manifesta um crescimento constante e desobstruído. É aberto e maleável o suficiente para se deixar tratar. Suas motivações são conhecidas. É dependente de Deus. Possui uma vida de vitória. Possui clareza dos princípios da palavra de Deus. Em João 15:15 diz assim: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas os tenho chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Para quem que Jesus disse isso? Os discípulos. Jesus chama quem de amigo? Os discípulos. Jesus fala para quem que tem falado tudo o que Deus tem trazido para ele e tem revelado? Para os discípulos. Você só vai saber a vontade de Deus para a sua vida quando você de fato se tornar um discípulo, abrir a sua vida para ser um discípulo. Quais são as condições para se tornar um discípulo genuíno de Jesus? Primeiro, seja comprometido com a palavra de Deus. João 8,31 disse, pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Outra coisa importante, outra condição: tenha a vida totalmente comprometida com o Senhor. Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente, mas Lucas 14, 26, 27 diz: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e a mãe e a mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Lucas 14, 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. A verdadeira característica de um discípulo
é que ele produz frutos. João 15:8 diz: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Olha só, perceba que existem coisas importantes que nós precisamos saber para que nós possamos de fato se tornar discípulos do Senhor. O conceito natural é completamente inverso. O que as pessoas querem, na verdade, nunca é abrir mão das coisas. Talvez você pense que primeiramente você precise tornar-se um discípulo para que dê frutos. Mas o Senhor diz aqui no texto que nós lemos que o fruto é uma condição para se tornar o discípulo. E Jesus não fala dos frutos no Espírito, não. Jesus está falando que nós precisamos ganhar pessoas. Frutos são vidas. Nós precisamos dar frutos para o Senhor. Isso é o que faz nós nos tornarmos discípulos. Quem se preocupa com a multidão? Quem se preocupa com os sectores ocasionais? Os discípulos. Quem chegou em Jesus e falou para Jesus: Jesus, é melhor a gente despedir esse povo, porque nós não temos comida para dar para todos. Foi quem? Foi a multidão? Não, foi os discípulos. Os discípulos são quem se preocupa com o povo. E esse é um ponto chave. Por quê? Pois um filho que anseia gerar outros filhos, pois um filho sempre vai ansiar gerar outros filhos automaticamente, desejar ser como Cristo, caminhar com Cristo, se aliar à palavra. Nós precisamos ser comprometidos com os outros discípulos em comunhão. João 13, 34 e 35 diz assim, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, eu tenho ficado muito feliz nesses dias, porque muitas pessoas têm se achegado, têm se sentido amadas por nós. Isso me alegra, porque isso vai ser uma característica de um discípulo. Se as pessoas se achegarem a nós e não se sentirem amadas, quer dizer que nós não somos discípulos do Senhor. As pessoas têm que se sentir amadas. Se você não se sente amado por esse povo, nós estamos com um problema. E você pode vir falar com a gente quer amar as pessoas. Na verdade nós amamos, mas nós queremos que as pessoas percebam que são amadas. Amém? Amém. Glória a Deus. Sem que haja esse amor, nós não seremos conhecidos como os discípulos. Não, nós precisamos amar. E o discípulo também é aquele que abre a sua vida. O discípulo é aquele que deixa Deus tratar. Eu queria ler um texto com mais profundidade agora. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Lucas 14. Tudo que nós falamos até agora foi apenas um pano de fundo para tratarmos sobre aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Lucas 14. Glória a Deus. Todos acharam? Amém. Glória a Deus. Estou vendo alguns barulhos ainda da Bíblia, algumas folhas. Lucas 14, a partir do verso 25. Então nós vamos ler o verso 25, 26 e 27 e depois o 33. Eu vou ver, será que dá para projetar? Nós vamos ler todos juntos? Nós vamos ler o 25, 26, 27 e depois o 33, certo? Eu acho que você vai, eu não fico na frente de vocês, né? Mas só para me acompanhar também. Gosta, né? Vamos lá, 1, 2, 3. Ora. Preciosa. Percebam, e como eu disse, tudo que nós falamos aqui é para que nós tenhamos clareza daquilo que Deus quer falar conosco hoje. Antes de falar sobre ser discípulo, nós precisamos entender aquilo que pode ser uma outra coisa na nossa vida, e nós vamos escolher. Mas é interessante que Jesus aqui
no verso que nós lemos, nos versos que nós lemos, os 3 versículos que nós lemos, Jesus ele é o quê? Ele é imperativo. Ele diz o quê? O que quer dizer que ele é imperativo? Não pode. Não pode ser. Ele diz algumas coisas e diz: não pode ser meu discípulo. Se não fizer isso, não pode. Não é tipo talvez não dê. Não, Jesus ele é imperativo. Quando ele diz não pode ser, em nenhum momento ele está dizendo vai ficar difícil, ou vai demorar um pouco mais, ou talvez pode ser que não aconteça. Não, Jesus é muito claro. Ele diz o quê? Não pode ser. Irmãos, e Jesus ele começa a colocar algumas condições aqui para ser discípulo de Jesus. E eu quero falar com vocês sobre essas condições impostas por Jesus. Primeira condição que está no texto que nós lemos: não pode amar a ninguém mais do que Jesus. Pode ser esposa, filhos, pais, amigos, time de futebol, carro, trabalho, violão, roupa. Quem amar qualquer coisa mais do que Jesus não pode ser discípulo. Quando nós amamos alguém mais do que Jesus, quando nós amamos algo mais do que Jesus, será que eu posso avaliar isso na minha vida? Será que eu posso avaliar se eu estou dando mais prioridade ou amando mais algo do que a Jesus? Claro que sim. Aquilo que eu dou mais valor, aquilo onde eu invisto mais meu tempo, quer dizer que eu amo mais, é ou não é? Amém? Quando nós amamos alguém, o que nós fazemos a essa pessoa? Nós damos prova de amor, certo? Quantos já deram alguma prova de amor aí pro seu marido? Hã? Jesus amado. Quantos maridos aqui já deram prova de amor pra sua esposa? Glória a Deus. Aleluia. Eu vou deixar isso aí pra... Meu Deus do céu. Não tem um culto pras mulheres aqui. Eu tô vendo, por isso que eu tô vendo esse irmão meio cabisbaixo, meio que... Tô brincando, irmãos. Jesus. Vou cortar essa parte da palavra, tá? Na gravação do YouTube, tá? Fica tranquilo. Então, nós precisamos dar prova do nosso amor. Eu já falei outras vezes, né? Quando eu namorava a Kelene, eu gostava de fazer algumas surpresas pra ela, por mais que eu sabia que ela não gostava. Mas eu queria provar pra ela que eu amava ela. Eu fazia festa surpresa, comprava, inventava um monte de coisa. Por quê? Porque eu queria provar. Você precisa dar prova do seu amor pra Jesus. Qual é a prova de amor que você tem dado a Jesus que você ama Ele? Qual é a prova? Porque muitas vezes nós achamos que dar a prova de amor a Jesus é ficar aqui cantando na hora do louvor, né? E aí você chora, você fala língua estranha, mas depois você até esquece do louvor que você cantou. A prova de amor não pode ser apenas no momento do louvor, não pode ser apenas no momento que você está passando dificuldade. O louvor, ele pode ser até uma expressão do amor, mas não é uma prova de amor. Em algumas traduções, o verso 26 que nós lemos aqui, vai além do que nós lemos aqui nessa versão. Diz assim, ó: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãs e irmãos e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Ou seja, ao invés de amar, se alguém não aborrece o pai, a mãe, os filhos, os irmãos, também a sua própria vida, não pode ser discípulo. Aí a pergunta é: você que aborreceu alguém por causa de Jesus? Alguém já ficou bravo com você porque você tinha um compromisso com Jesus, com a célula, com a igreja, porque você ia orar, ou porque você estava de jejum, você não quis almoçar com seu amigo? Ele falou: não, não, cara, tem um amigo meu lá no serviço que ele é muito carente. Se eu não almoçar com ele, ele ficava bravo. Só que várias vezes eu não almoçava. Ele falou: caramba, pô, isso é uma falta de consideração, mano. Você vai deixar eu almoçar sozinho. Aí eu tinha que avaliar: quem que eu agrado? Meu amigo ou Jesus, né? Nós fazendo vários jejuns, não podia almoçar. Aí um dia eu falei pra ele: então, entende, é porque eu estou de jejum. Aí ele foi muito engraçado, ele falou: mas por que você faz jejum? Você vai fazer exame de sangue? Jesus amado, me ajuda. É engraçado, irmãos, foi engraçado mesmo. Então, quando que eu aborreço alguém? Quando eu deixo de ir em algum evento, alguma festa da minha família, as pessoas ficam aborrecidas? Fica, não fica? Muito. Quando a gente deixa de estar em alguns eventos da nossa família por causa da igreja, o que as pessoas falam? Nossa, tá ficando fanático. Acho que as pessoas da minha família já abandonaram a gente, né? Nem chama mais. A gente só fica sabendo das coisas que estão acontecendo, né? Porque não tem como. Se você deixa de fazer
qualquer coisa. E aí é prova. Ah, mas isso é muito pouco. Eu amo Jesus indo lá. Mas qual é a sua prioridade? Hoje eu estava falando no curso de manhã aqui, nós só temos um culto pela semana. Um culto. Um culto de 2 horas, numa semana que tem 7 dias, 24 horas por dia. Nós temos um culto de 2 horas. E aí nesse momento, nesse tempo, vai, que você leve entre o culto e a sua preparação, os homens 2 horas e meia e as mulheres 5 horas. Brincadeira. Mas, olha só. Mede aí a proporção do tempo que você investe. E aí, a gente falta no culto. Será que realmente nós estamos dando importância para Jesus? Como está o seu amor por Jesus? Se você colocar uma cadeira, né? Essa aqui é a cadeira. E aí você colocar aqui, né? Fazer um comparativo. Jesus e o meu time de futebol. É claro que Jesus vai ganhar, né? Mas será que você gasta o mesmo tempo que você gasta assistindo o seu time de futebol, vendo as notícias dele na internet, que você gasta com Jesus? Jesus, meus filhos. Jesus, minha esposa. Jesus é a sogra nem precisa falar. Quanto tempo você tem gastado com Jesus? Repita comigo: para ser discípulo de Jesus, é necessário amá-lo acima de tudo e de todos. Não é o Paulo que está falando isso, é a palavra de Deus. Amém? Segunda condição aqui imposta por Jesus: levar a sua cruz. O que seria levar a cruz? O que Jesus está querendo dizer quando falou isso? Carregar a cruz é aguentar as pressões e as lutas da vida e as tentações, sem negociar os princípios da fé cristã. Carregar a cruz é não negar a Jesus diante das adversidades e dos problemas da vida. Carregar a cruz é passar pelas dificuldades da vida, muitas vezes calado. Foi isso que Jesus fez. A Bíblia diz que ele fez como uma ovelha muda perante seus tosqueadores, ele permaneceu calado. Mas muitas vezes nós somos umas ovelhas que berram demais. Tudo é motivo para berrar, tudo é motivo para reclamar, tudo é motivo para falar do irmão, tudo é motivo para falar do marido, da esposa. Irmãos, carregar a cruz é negar-nos a nós mesmos. Um dos maiores sinais que você está carregando a sua cruz é quando você se depara com um problema e ao invés de você ir esbravejar e murmurar, você corre para Jesus. Corra para Jesus. É na cruz, a cruz é o nosso lugar de descanso. Eu sempre falo isso: os problemas da nossa vida não podem nos afastar de Jesus. Muitas vezes o Senhor permite que os problemas venham para você ir para mais perto dele. Só que quando o problema vem, você vai para mais longe. Você vai procurar ajuda com o irmão, com o líder, com o pastor. Vá para Jesus. Depois você vai para o seu líder, depois você vai procurar o pastor, mas vai para Jesus, fala com ele. Às vezes você já falou com 10 pessoas, mas você não falou com Jesus. Fale com Jesus. Salmo 126, versos 5 e 6 fala coisas preciosas. Olha só: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Que palavra preciosa! Então, o problema é que muitas vezes as pessoas reclamam demais. Brigou, reclama. Aconteceu as coisas, reclama. Perdeu o emprego, reclama. O líder da célula reclamou de algo que fez errado, reclama. Se for o Paulo, então já quer até mudar de igreja. Não quer carregar a cruz. A cruz não é fácil. A cruz é um momento de dificuldade. Não foi fácil para Jesus carregar a cruz. Agora nós queremos que a cruz seja algo tranquilo. E aí a gente louva, um louvor que eu gosto muito: te louvarei, Senhor, não importa a circunstância. E na primeira circunstância a gente está querendo abandonar tudo. Levar a cruz, levamos a nossa cruz todas as vezes que nós não fugimos do nosso problema. Levamos a nossa cruz quando não mudamos de opinião ou de atitude, mesmo em meio às tribulações. E uma vez eu ouvi um exemplo que marcou minha vida, porque muitas vezes nós somos, como cristãos, como o piruá. Quem sabe o que é um piruá? Amém? Piruá é uma pipoca que não estourou, certo? E é algo que ela passou por uma pressão terrível, né?
dentro de uma panela de uma pipoqueira ou uma panela comum, que não tem uma pipoqueira, há uma pressão e um calor ali muito forte para estourar o milho da pipoca. E o piruá é aquele milho que não estoura. Mesmo em meio à pressão, ele fica do mesmo jeito. E o piruá é um negócio que não serve para quê? Para nada. Para que serve o piruá? Tem uns corajosos que dão uma mordida, quase quebra o dente, arranca a vituração. O piruá só serve para te prejudicar. E tem crente que é assim. As pressões da vida devem te transformar em uma pipoca. Fala a verdade, você já pegou uma pipoca e já olhou? Quem já teve essa curiosidade? A pipoca é muito bonita, parece uma flor. Se você não olhou, você olha. É muito legal. Eu estava olhando para a pipoca, viajando. A pipoca é muito bonitinha. Deu até vontade de comer uma pipoca agora. Então, mas só que tem gente que é igual o piruá, não estoura. Não estoura. O que a gente faz no final com o piruá? Joga fora. Aqueles que a gente não triturou com os dentes, a gente joga fora. Então, não, fala pro seu irmão, não seja um piruá não, irmão. Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá. Então, para sermos discípulos de Jesus, é necessário carregar a cruz. Até rima. Para ser discípulo de Jesus, é necessário carregar a cruz. Fala aí pro irmão do seu lado. Aleluia. Terceira condição imposta por Jesus para que nós possamos ser discípulos dele: ir após Jesus, ou seja, segui-lo. O que será ir após Jesus? O que é segui-lo? Seguir a Jesus, ir após ele, é imitá-lo o mais próximo possível. É imitar o comportamento de Jesus. É pensar antes de tomar qualquer que seja a atitude. Pensar o quê? O que Jesus faria no meu lugar? Qual seria a atitude de Jesus nessa situação que eu estou? Jesus falaria mal do meu irmão? Jesus acusaria? Jesus tacaria pedra? Ou Jesus amaria? Sempre amaria. Mas por que às vezes a gente taca pedra? Por que a gente acusa? Por que a gente não quer amar até o fim? Faça aquilo que Jesus faria. Qual roupa Jesus vestiria? Será que Jesus vestiria essa saia? Essa calça? Essa camiseta? Será que Jesus sairia sem camisa na rua? O que Jesus faria no meu lugar? Será que Jesus assistiria esse programa que eu assisto? Será que Jesus postaria isso que eu posto no Face? Sabe por quê, irmãos? Às vezes, abrindo um parênteses aqui, tem pessoas que querem ficar mandando recado pelo Face. Espero que não aconteça isso aqui. Mas como eu tenho muitos amigos no Face, entre aspas, e às vezes eu penso em deletar alguns, mas eu falo, Jesus, como eu sempre posto algumas palavras, eu espero que as palavras atinjam essas pessoas. Palavras de Deus. Não como um recado, mas às vezes Deus coloca algo no meu coração e eu sempre coloco lá no Face. Mas o que Jesus postaria isso que você posta no Face? Se ele tivesse, ele curtiria o que você curte? Jesus é a pessoa que mais teria motivos para guardar mágoa. Por quê? Porque constantemente os homens viram as costas para Jesus. Constantemente nós desagradamos a Jesus, mas ele não guarda mágoa. Qual é a atitude dele? Ele ama. Algo que marca sempre quando eu lembro e quando eu falo sobre isso: a atitude de Jesus na cruz. Perdoa eles, Senhor, eles não sabem o que fazem. Faça o que Jesus faria. Imitar a Jesus, segui-lo, é fazer o que ele faria. Imitamos Jesus quando fazemos a vontade dele. Imitamos Jesus quando cumprimos aquilo que o Senhor nos pediu. Você pode até achar que isso é muito difícil. Seguir Jesus, fazer o que ele faria, isso parece muito difícil quando nós queremos agir no natural. Mas saiba que nós não somos pessoas naturais. Nós temos falado sobre isso. Nós somos pessoas sobrenaturais, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu quero te falar algo. Sabe quem vai te ajudar a ser igual a Jesus? O próprio Espírito Santo de Deus que habita em você. É Ele que te ajuda. Você naturalmente é impossível. Nós parecemos com Jesus, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é Ele quem nos ajuda, é Ele quem intercede por nós, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos dá a direção. Mas para isso, nós precisamos ouvir a voz dEle. É só você perguntar para o Espírito que está dentro de você: o que Jesus faria? Será que ele chutaria o balde? Será que o que Jesus faria? O Espírito está dentro de você. Pergunta para Ele. Oh, glória a Deus. Você precisa seguir. É impossível ser discípulo de Jesus sem segui-lo. Amém? Glória a Deus. Quarta condição:
renunciar a tudo quanto tem. O problema é que não é isso que nós temos visto no meio cristão, no meio evangélico. Não é isso que tem sido pregado. O que nós temos ouvido é o quê? Vem para Jesus, Jesus vai te dar, não é? Vem para Jesus, Jesus vai te curar. Vem para Jesus, Jesus vai te dar uma casa. Vem para Jesus, Jesus vai te dar um carro. E vem para Jesus, se não der para arrumar esse marido, Deus te dá o melhor. Vem para Jesus, Ele vai resolver todos os teus problemas. É isso que nós temos ouvido. Aí, nós vamos para aquilo que é condição para ser discípulo de Jesus. E Ele diz o quê? Renunciar a tudo. Renunciar a tudo que você tem. Jesus diz que aquele que não renunciar não pode ser discípulo. Renunciar, o que significa renunciar? É deixar voluntariamente algo que custe um alto sacrifício, um alto preço. Deixar a posse de algo, abjurar, fazer recusa, privar de posse ou gozo de alguma coisa. Renunciar significa abrir mão, abandonar, desistir. Aí eu faço uma pergunta para nós hoje: o que você já renunciou por causa de Cristo? E o que você hoje está disposto a renunciar? Só se tornará um discípulo de Jesus aquele que renunciar a tudo. Tudo o quê? O que nós devemos renunciar? Primeiro, a nossa vontade. Segundo, o nosso ego. Terceiro, o nosso eu. Quarto, o nosso tempo. Quinto, o nosso bem-estar. Sexto, o nosso conforto. Mas entenda, Paulo, então agora eu tenho que ver uma vida sofrida? Não. Renunciar não significa que você vai viver uma vida sofrida. Significa que se for preciso, se for necessário, você está disposto a abrir mão. Não quer dizer, eu quero que você venda sua casa, seu carro, você pegue seu colchão que é confortável e troque por um ruim. Não. E se você tem um ruim, em nome de Jesus, Deus vai te dar um bom, para que você durma bem, porque Deus precisa de você tranquilo. Amém? Então não significa que você vai ter que se privar de todas as coisas. Não. Não significa também que Deus vai tirar aquilo que você está renunciando, mas significa, se for a vontade de Deus, eu já abri mão. Amém? Ou seja, eu estou predisposto a abrir mão. Se Deus quiser me pedir isso, eu vou dar. Isso é renunciar. E aí não adianta você falar isso da boca para fora. Sabe por quê? Porque Deus conhece o nosso coração. Não adianta eu falar, eu abro mão de tudo. Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida, abro mão da minha família. Não adianta. Deus conhece seu coração. Isso tem que ser algo de dentro para fora. Sabe o que significa renunciar tudo? É quando nós entendemos que a vontade de Deus tem que ser acima da nossa. Quando nós deparamos com a minha vontade, com a vontade de Deus, eu vou ir pela vontade de Deus. Aí eu pergunto, será que nós sabemos o que é a vontade de Deus? Sabemos ou não sabemos? Tem gente que não sabe? Vocês sabem ou não sabem qual é a vontade de Deus? A maioria das vezes nós sabemos. Só que é muito difícil renunciar à nossa vontade, né? É muito difícil. Mas entenda, nós precisamos renunciar à nossa vontade. Eu queria falar sobre alguns exemplos de pessoas que renunciaram. Abraão, Deus fez um chamado para a vida dele. Sai da sua terra, da tua parentela, da casa do seu pai e vai para um lugar que eu te mostrarei. O que Abraão fez? Que era Abraão ainda? Renunciou. Depois Deus viu que poderia contar com Abraão, que já era Abraão. E aí Deus pediu o quê? O filho. E o que aconteceu? Abraão renunciou. Se isso acontece nos nossos dias, o cara é chamado de maluco, não é? É um crente maluco, nós vamos matar ele. Não dá tempo, acaba com o cara na TV. Por quê? Porque como assim você vai renunciar ao seu filho? Mas Deus matou Isaac? Não, Deus aprovou Abraão. Porque na verdade Deus quer ver o seu coração. Onde está o seu coração? Outra pessoa que renunciou a tudo por causa da obra de Deus, Moisés. Moisés era um príncipe e ele renunciou a tudo. Renunciou a ser chamado filho da filha de Faraó. Renunciou ao trono do Egito. Renunciou a tudo. Quem mais? Exemplos de renúncia: Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. O que eles renunciaram? Renunciaram toda a porção do manjar do rei. Nós não vamos contaminar. Pode fazer o teste. Dá o tempo. Nós não vamos comer nada consagrado, nada que os outros comem. Vamos ver quem vai estar melhor. Renunciaram. E o que aconteceu? Eles foram as pessoas mais vistosas, os jovens mais vistosos entre todos, porque renunciaram. Jesus, nosso maior exemplo de renúncia, ele renunciou à sua posição, abriu mão da posição de ser Deus, é o que a Bíblia diz. Outros que renunciaram, os discípulos, renunciaram a tudo.
Os discípulos renunciaram a tudo. Tem gente que fala que os discípulos não tinham nada. Não, eles tinham. Pedro era um grande pescador. Como que eu sei disso? Pedro tinha um barco. Quem tinha um barco é porque tinha alguma condição. Às vezes a pessoa acha que Pedro era um Zé Ninguém. Não, Pedro não era um Zé Ninguém. Pedro não era um coitado que não tinha outro caminho. Graças a Deus apareceu agora um homem, eu consegui ele, porque eu estou mal aqui na vida. Não. A maior profissão que tinha na época era pescador. E Pedro era um pescador que tinha um barco. Às vezes as pessoas acham que porque Pedro, a Bíblia diz que ele era um desletrado, um analfabeto, quase um analfabeto, que ele não tinha, não, ele tinha um barco. Ele trabalhava numa das principais profissões da época. Então não é, não, agora o Paulo vai ser pastor porque ele está mal na profissão dele, então ele precisa ser pastor. Nada disso, irmão. Não é isso não pode ser o seu coração. Não, agora eu vou ser um líder de célula, um dia eu vou ser pastor na comunidade cristã Revival, porque eu quero ganhar dinheiro. Não vai por esse caminho não, irmão, por favor. Se você começar assim, já está errado. Pelo contrário, nós estamos dispostos a renunciar a tudo. Amém? Glória a Deus. Outro exemplo de renúncia, Paulo, o apóstolo Paulo. Ele renunciou à sua própria vida. Quem era Paulo? Paulo, ele era um dos homens mais conceituados da época. Mas quando ele teve um encontro com Jesus, ele renunciou a tudo. Fica uma pergunta para nós hoje: o que você precisa renunciar? Jesus diz lá em Lucas 18, do 29 ao 30, ele diz assim, diga-nos a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, e na era futura a vida eterna. Olha só, vou repetir esse versículo. Olha só o que Jesus disse: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muitas vezes mais, na era futura a vida eterna. Ou seja, vai valer a pena toda a renúncia. Irmão, vai valer a pena. Vale a pena ser discípulo de Jesus. É claro que é uma escolha. É claro que Deus não vai te obrigar. Talvez vocês tenham ouvido isso pela primeira, pela segunda vez. Talvez você nunca tenha ouvido que há um nível de relacionamento. Mas eu quero dizer, não importa se você entrou hoje ou se você está aqui ou já é cristão há muito tempo, saiba, vale a pena ser discípulo de Jesus. E às vezes quando nós falamos essas coisas parece que vai ser algo difícil e pesado. Não é. Pesado é a vida que o mundo leva. Pesado é a vida de acusação das trevas. A Bíblia diz que o fardo de Jesus é suave. O fardo de Jesus é leve e o seu jugo é suave. Qual é a vida que nós temos levado? Ou qual é o nível de relacionamento que nós vamos querer viver com Jesus? Você quer ser uma multidão? Eu quero dizer, você vai para o céu com a multidão. Glória a Deus. Você quer ser um seguidor ocasional? Procurar Jesus só quando for uma necessidade sua? Quer dizer, você também vai para o céu. Não vou falar que não vai para o céu. Seu objetivo é para o céu. Você só precisa entregar sua vida para Jesus. Mais nada. Mais nada. Você não precisa fazer mais nada. Se você, aquele que crê e confessar com a tua boca, é salvo. Crê em Jesus com a sua boca, você é salvo. Só que nós podemos desfrutar muito mais do que isso. Deus tem algo muito maior e melhor para nós. Quando eu vejo os discípulos e vejo o que eles desfrutaram em Jesus, eu entendo que ser discípulo é maravilhoso demais. Quem foi que teve os pés lavados por Jesus? Foi a multidão? Foi o seguidor ocasional? Não, irmão, foi os discípulos. Jesus lavou o pé dos discípulos. Eu fico pensando, quantas vezes o Senhor tem lavado os nossos pés? Quantas vezes o Senhor tem nos sustentado com as suas mãos? Jesus sustenta os discípulos. Os discípulos, em um momento, nós vemos que eles tiveram falta de algo. Quem foi que deitava no peito de Jesus? Foi João, discípulo. Quem que andava perto de Jesus? Quem foi que estava no barco, no meio de uma tempestade, onde pensaram que ia morrer, e Jesus apareceu do nada e acalmou a tempestade? Foi a multidão? Não, foi os discípulos. Quem que foi que andou sobre as águas? Foi a multidão? Não, foi o discípulo. Jesus nos chamou para ser discípulos. Ele quer que eu e você se tornemos discípulos. Irmão, mas é muito difícil, Paulo. Eu não consigo. Você não vai conseguir nas suas forças. Mas a partir do momento que você abrir mão de tudo e falar, Senhor, é isso que eu quero, Ele vai te sustentar e te capacitar
Senhor nos quer fazer discípulos, mas só que é uma escolha. Nenhum dos chamamentos de Jesus para os 12 discípulos foi: Pedro, vem, você está obrigado, nada que você faça a partir de agora vai dar certo. Se você não se tornar um discípulo, você vai mais pescar em um peixe, a sua vida será um inferno, e isto e aquilo. Mateus, se você não deu, não, irmãos, Jesus não trouxe maldição para a vida de ninguém. Jesus só disse: vem e segue. Eu quero te dizer que a melhor coisa da vida, a nossa vida, é sermos discípulos do Senhor. Ser discípulo do Senhor é ter Ele com você todos os dias. Não é só no momento de dificuldade. No momento de dificuldade você vai já clamar por Ele, Ele já vai estar com você. E nós vamos precisar sempre escolher ser um discípulo ou não. O que nós queremos para a nossa vida? Você vai escolher. Eu preparei um vídeo antes de concluir a ministração. Eu achei tão precioso, um vídeo de 1 minuto e pouco, que fala sobre isso, sobre a diferença entre ser um discípulo e a diferença de ser multidão ou ser apenas um seguidor. Nós vamos assistir esse vídeo agora. E eu queria que você começasse a avaliar essas coisas e que você começasse a se avaliar. O que você é hoje? Você é apenas a multidão? Você é um seguidor ocasional ou você é um discípulo? E aí o mais importante não é você avaliar o que você é hoje, e sim aquilo que você quer ser em Deus. Entenda, eu não quero trazer um peso sobre a sua vida. Nós vamos continuar andando e caminhando, independente daquilo que você é. Mas saiba, Deus tem mais para a sua vida. Entenda, Deus quer você perto dele. Você não pode continuar vivendo sozinho. O Senhor tem algo precioso para fazer na sua vida, amém? Deixa eu só tirar aqui. Apaga a luz aí, por favor. Só lá da frente, só lá da frente. Isso. Glória a Deus. A reprodução faz parte da vida. Desde cedo aprendemos a multiplicar. Em família, vemos os efeitos da multiplicação. Nos negócios, com dedicação e trabalho também é possível multiplicar. Multiplicar e transformar mais em muito mais. Jesus, quando esteve aqui, multiplicou pães e peixes. E mais do que isso, ele multiplicou discípulos. A princípio eram 12. A esses 12, logo se juntaram 70, 120, 500, 3.000. E mais, muito mais. A ordem dele é a mesma hoje. Vá, ensine, batize, faça discípulos. E eles farão outros. Discípulos que se multiplicam formam uma igreja saudável. Mas não, queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos. Queremos a porta dos fundos aberta ou fechada. O membro espera pães e peixes. O discípulo é um pescador. O membro apoia-se no pastor. O discípulo ajuda o pastor. O membro espera uma visita. O discípulo é um visitador. O membro quer ir para o céu. O discípulo quer ir e levar pessoas para o céu. Discípulos oram, se relacionam e cumprem a missão com novos discípulos. Tudo isso porque discípulos não apenas somam, discípulos multiplicam. Foi assim que ele fez. É assim que ele quer que façamos. Amém? Glória a Deus. O que você quer ser? Um discípulo? Esse vídeo é muito precioso. Ele diz que o crente, ou o seguidor, ele espera pães e peixes, mas o discípulo, ele é um pescador. Então, irmãos, o que nós queremos ser? Eu queria chamar a equipe de louvor aqui. Eu queria que você fechasse seus olhos e pensasse nisso. Eu quero que você preste atenção naquilo que nós compartilhamos. Em primeiro lugar, Jesus te escolheu para ser um discípulo, assim como Jesus, a princípio, escolheu os 12. Ele também escolheu cada um de nós. Mas como eu disse, assim como foi opcional para os 12, é opcional para nós também, segui-lo ou não. Jesus também não quer obrigá-lo a fazer isso. Somos perfeitos? Seremos perfeitos? Não. Mas eu entendo que nós podemos ser pessoas melhores do que nós temos sido até hoje. Tenho certeza que qualquer um aqui pode ser alguém melhor. Nós podemos fazer mais do que temos feito. Quantos concordam que você pode fazer mais do que você tem feito até hoje? Amém?
Então, o meu apelo, ou aquilo que eu quero expor para os irmãos hoje, não é te confrontar e querer saber se você é ou não um discípulo. Mas eu queria que você avaliasse como você tem lidado no seu relacionamento com Jesus. E se você quer ser alguém melhor diante de Deus, se você quer se comprometer mais com Ele, se você quer amá-lo acima de todas as coisas, se você deseja viver uma vida com Ele, independente das circunstâncias, se você deseja realmente colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, renunciar a tudo que o mundo muitas vezes nos oferece. Se você quer ser um discípulo do Senhor, eu queria que vocês colocassem de pé. A Bíblia diz: ide por todo mundo, por toda a nação, e fazei discípulos. Não quero que você levante por causa do outro. Não quero que você levante se você entendeu que Deus te chamou, que Deus está te chamando. Ah, Paulo, mas eu sou muito novo, eu cheguei agora, entreguei minha vida para Jesus, eu nem entendi isso ainda. Pedro também não tinha entendido, os discípulos não tinham entendido, mas um dia o Senhor esclareceu todas as coisas para eles. E de andar junto com Ele, e de andar junto com Jesus, o que aconteceu? Eles tiveram revelação, ao ponto de chegar e dizer: Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Ser discípulo é um preço a ser pago, mas os frutos de ser discípulo são preciosos demais. Discípulos são cuidados de perto por Jesus. Os discípulos, aonde Jesus estava, eles estavam. A Bíblia nos fala que nenhum dos discípulos ficaram doentes, nenhum deles. O Senhor supriu todas as necessidades dos discípulos. Todas as necessidades dos discípulos foram supridas. É uma escolha sua, é uma escolha minha ser discípulo. Nós vamos louvar agora, depois nós iremos orar. Eu queria que você louvasse esse Senhor pensando no que nós compartilhamos hoje, do que é ser discípulo. E se de fato você quer ser um discípulo, uma discípula do Senhor, vamos louvar ao Senhor com este cântico poderoso. Abra o seu coração para Jesus.
recusado nesse momento. E aí você... Mas eu estou muito longe de ser um discípulo. Mas eu quero ser um discípulo. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus e quer entregá-la, eu queria te convidar a vir aqui à frente. Deus te chama para ser um discípulo. Mas se você já entregou a sua vida e percebe que você está longe de ser um discípulo, mas que é isso que você entende que Deus chamou para ser, e muitas vezes você não tem tido força para ser discípulo, o Senhor te chama hoje aqui. Eu quero te convidar a vir aqui à frente também. Eu estou muito distante, pastor. Eu estou muito distante de ser um discípulo. Mas eu entendo que é isso que Deus me chamou. E quantas vezes eu já percebi Deus me chamando e eu tenho recusado. Mas hoje, conforme diz esse louvor, eu não quero mais me acovardar. Eu não quero mais abrir mão do sonho de Deus para a minha vida. Porque através da minha e da sua vida, Deus alcançará muitas pessoas. Muitas pessoas. A pergunta que foi feita no vídeo: nós queremos uma igreja cheia de membros ou de discípulos? Nós queremos uma igreja cheia de discípulos de Cristo. Então, se você percebe que ainda há coisas que precisam melhorar na sua vida e que você precisa da ajuda de Deus para que essas coisas melhorem, eu quero te convidar a vir aqui à frente. Eu quero orar pela sua vida, porque Deus te fará um grande discípulo dele, um discípulo que tem autoridade. Aonde você estiver, haverá poder de Deus, haverá vida de Deus. O Senhor te chamou para ser discípulo e discípula. Não adianta você fugir disso. O Senhor te chamou para isso. O Senhor te chamou para ser isso. Tudo que você faz que seja fora disso vai ser um problema para você. Não é porque eu estou falando, não. É porque isso arde no seu coração. Você sabe disso. Você sabe que arde no seu coração o desejo de fazer mais do que você tem feito. E o Senhor te chama hoje. Vem. Assim como Ele chamou Pedro. Pedro, vem. Eu vou fazer de você agora um pescador de alma, de homens. Você não vai mais pescar peixe, Pedro. Você será um pescador de homens. Nós vamos mudar o mundo, Pedro. Jesus te chama hoje. Vem. 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 Foi Ele que capacitou os discípulos. Quando eles ouviram o Pedro pegar pela primeira vez, eles ficaram abismados, atônitos. Quem é esse? Ele não é aquele desletrado, não sabia nem falar. É Deus quem nos capacita a ser discípulos. Não há nada em nós, não há nada que nós temos de nós mesmos, mas o Senhor nos capacita porque nele é todo o poder. Oh, aleluia. Eu quero chamar os líderes. Você vai orar, líder, pelas pessoas que estão aqui à frente. E se tem alguém aqui que vai aceitar Jesus, eu quero que você venha mais para cá. Eu vou orar pela sua vida, em especial. E você quer ser um discípulo, Jesus vai te dar mais uma chance. Se você entende que você ainda não é, deixe de ser multidão. Para com isso. O Senhor tem mais para a sua vida. O Senhor quer que você seja um discípulo, uma discípula do Senhor. Venha, eu quero orar pela sua vida. Nós queremos orar. Então, vamos continuar louvando. E Deus continue falando no seu coração. E depois nós iremos encerrar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Vamos orar, irmão.